Momento do Discipulado. Josué teve que circuncidar todo o povo de Israel antes de ir à guerra. Vamos entender isso que aconteceu, está relatado em Josué no capítulo 5. Quem era o Josué? Interessante, a gente considera que o Josué apareceu, de repente era um João Ninguém, e ele se tornou servo de Moisés, e por causa disto ele foi fiel e pôde entender a situação, por isso Deus escolheu para ser o chefe do povo. Mas se nós formos olhar a genealogia, isso não tem sido cogitado, como também não se cogitou na época de Jesus da genealogia dele. O Josué era o líder do povo por primogenitura. Interessante. O primogênito de Israel era Rúben, que perdeu a primogenitura porque subiu ao leito do pai. E Deus então tirou a primogenitura dele e passou para o José. O José foi honrado e ele teve a bênção de Deus de poder salvar a sua família e dali constituir um grande povo. José foi honrado, foi colocado como primogênito. Mas acontece que o José também não entrou como uma das tribos, mas os dois filhos dele entraram. O mais velho, primogênito, era Manassés e o menor, Efraim. O Jacó, quando abençoou e adotou os dois filhos como tribos de Israel, ele cruzou as mãos e botou a mão direita sobre o Efraim, de forma que o Efraim se tornou primogênito. Deus fala, garantindo e confirmando isso muitas e muitas vezes na Bíblia, representando Israel por Efraim. Efraim fez isso, Efraim fez aquilo. Efraim é a tribo primogênita. E se nós formos olhar dentro da tribo de Efraim, teve lá alguns tropeços no início, o Josué era príncipe legítimo ali de Efraim, de forma que o Josué era como que o líder da família toda, de todo o povo de Israel. É interessante isto. Ele foi escolhido por Deus para liderar o povo e o fez muito bem. Assumiu a função com a morte do Moisés, guiou o povo de Israel para atravessar o Rio Jordão a pé enxuto, e o capítulo 5 do livro de Josué começa assim: sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam também ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Rio Jordão diante dos filhos de Israel, até que passamos, então desmaiou-se-lhes o coração e não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, interessante, todo o povo restante, os cananeus e amorreus e todos os que habitavam naquela terra que Deus tinha prometido ao seu povo, eles já estavam com medo. Eles reconheceram a grandeza daquele povo, mas ainda aquele povo não estava preparado para lutar, o que ficou demonstrado na cidadezinha de Ai. No início, o Senhor disse para o Josué, interessante também, inicialmente, no chamado, Deus disse ao Josué: você vai consultar a mim através do Eleazar, sumo sacerdote. Você vai ser o líder civil, mas ele vai ser o profeta.
por alguma razão aquilo não deu certo e Deus falou diretamente ao Josué, ele se transformou num profeta, como Moisés. Deus falava e conversava com o Josué. É mais algo interessante. E o Senhor disse para ele: faze facas de pederneira, de pedras com quina, pedras agudas, e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. E o Josué fez assim, circuncidou, porque eles não tinham sido circuncidados quando saíram do Egito. E no deserto não houve circuncisão nenhuma. Também um fato interessante, porque Deus não exigiu, ou a lei tinha mudado, ou o Moisés achou desnecessário. Por quê? Aquela era uma fase de transição no deserto. Agora, na Terra Prometida, todos eles tinham que se circuncidar, todos os homens. E ali, com todas as idades, desde o mais velho até o mais novo, todos foram circuncidados. E a circuncisão numa pessoa mais velha demora mais a sarar. Numa criança recém-nascida, no 8º dia, é fácil a criança sarar. Mas todo o povo gastou ali alguns dias gemendo, sentindo, os homens sentindo a dor da circuncisão. E aí o Senhor disse no versículo 9 o seguinte: Josué, hoje eu removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Gilgal é lança fora, lança-se fora os prepúcios para que eu possa usar. E então começou uma nova fase e eles comeram dos produtos da terra, o maná parou, celebraram a Páscoa, tudo isso antes de ir à guerra. Deus então disse: agora sim, depois de tudo isto, vocês estão preparados para a guerra. Nós precisamos aprender e ensinar as novas gerações. Se não circuncidar o coração, não pode trabalhar para Deus. A igreja não pode contar com pessoas que não são circuncidadas de coração. O que significa isso? Pessoas rendidas a Jesus. E hoje as igrejas estão cheias de turistas religiosos. Sim, pessoas que são assistentes esporádicos de reuniões de igreja, não tem compromisso. Pessoas que só assistem, esquentadores de banco de igreja. Eles não têm compromisso, não servem, não trabalham. E também nem adianta botar esse tipo de gente para trabalhar, porque eles não vão ter compromisso, não vão produzir, não vão ter autoridade espiritual. Só quando a pessoa se rende, se consagra ao Senhor, que tem Jesus como Senhor, se entrega, assume o compromisso de ser fiel e leal ao Senhor, então essa pessoa circuncidada de coração pode ir à guerra, ou seja, a guerra espiritual, trabalhar para o Senhor e liderar células e evangelizar e ser responsável por programas e ministérios da igreja. Quem tem compromisso, quem está com o coração circuncidado. Isso precisa ser ensinado logo às crianças. A circuncisão era para ser feita em crianças, não era para deixar ninguém adulto. Nesse caso, a circuncisão para adultos ficaria restrita a uma pessoa não israelita que quisesse se converter. Seria um caso esporádico. Mas as crianças israelitas todas tinham que ser circuncidadas no início. Isso significa que nós temos que discipular todos os irmãos crentes desde o início a obedecer, serem servos e terem compromisso com Deus, e não só a assistir reunião de igreja. Você consegue entender isso? Isso faz parte do discipulado desde o início, ensinar o senhorio de Cristo. O coração tem que ser circuncidado, é o senhorio de Cristo que precisa ser ensinado. A criança vai se render ao Senhor, a criança espiritual, no início da caminhada, vai decidir ser um servo de Deus, uma serva de Deus.
e não apenas um religioso assistidor de reunião. Pode assistir reunião a vida inteira que não vai adiantar nada, não vai melhorar a sua vida espiritual se não houver uma decisão de circuncidar o seu coração. O que significa isso? É tirar o coração velho de pedra, de carne, de pecado e botar Jesus no comando da sua vida. Essa decisão precisa ficar clara. Quem é líder de outras pessoas está discipulando, tem que conferir isso. Meu irmão, você já entregou sua vida ao Senhor? Assumiu esse compromisso? Você quer ser servo do Senhor? A gente tem que conferir isso no início da caminhada cristã. Isto é, circuncidar o coração. E a gente precisa circuncidar logo no início, porque depois que ficou muito tempo na igreja, 1 ano, 2 anos, um monte de anos na igreja, a gente não vai ter facilidade para isso, vai ser muito difícil. Ainda teria que circuncidar, mesmo crente velho, mas a gente não vai ter facilidade. É criança. Logo quando chega no início, temos que mostrar o senhorio de Cristo. Isto é, a circuncisão do coração.